Será que o ser humano tem uma natureza? Será que a gente já nasce com coisas determinadas antes mesmo da gente nascer? Muitas pessoas defendem a ideia de que o ser humano possui uma natureza própria. A natureza humana. Aquilo que antes da gente nascer já foi determinado, já tinha determinado, já estava algo ali presente. Como se a natureza humana fosse algo que antes da gente nascer já viesse a determinar características próprias da gente ao longo de nossa vida. Por exemplo, há quem defenda que é da natureza humana ser empático, por exemplo. Por mais que a gente saiba que o mundo não funciona assim. Mas enfim, está na natureza humana ser empático. Então as pessoas já nascem empáticas, algumas pessoas, todas, um grupo seleto. Algumas pessoas acreditam nisso. E eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que o que determina a gente, o que vai determinar a gente, como a gente é ao longo de nossa vida, são os aprendizados que a gente tem e as experiências que a gente vive. Tudo que nos é ensinado, seja na família, seja na escola, eu acho que é o que determina a gente como pessoa e determina as nossas características próprias. E além disso também, tudo que a gente vive, tudo que a gente experiencia e vivencia, tudo que a gente presencia, tudo que a gente vive, literalmente, acho que isso sim determina nossos traços de personalidade, nossas opiniões, nossas ideias do ser, e não algo que já estava determinado antes mesmo do nosso nascimento. Provavelmente você tem muitas ideias que foram ensinadas pelos seus pais, por exemplo. E a partir do que você viveu, somado a isso, você chegou a ser uma pessoa empática, você chegou a ser uma pessoa de esquerda, chegou a ser uma pessoa de direita. Você tem suas opiniões formadas a partir disso tudo que você viveu. A natureza humana é muito mais algo metafísico do que realmente real. Tal qual signo, os astros interferem na nossa vida e fulano que nasceu em X data vai ter muitas características semelhantes com Beltrano que também nasceu na X data. Então, é quase como se a natureza humana, nossa maneira de ser, não somos nós quem controlamos, já estava pré-determinado. Já tinha um roteiro escrito, uma natureza humana que nos faz ser assim. Se a gente pega uma pessoa e faz ela viver pelas mesmas experiências que eu vivi, desde o início até agora, será que ela não teria as mesmas ideias, os mesmos pensamentos que eu, as mesmas opiniões? Ela seria eu, basicamente. Ela teria todas as experiências, tudo. Ela teria a minha vida, literalmente. Cancela tudo que ela tem, coloca o que eu tinha, coloca o que eu vivi, coloca minhas experiências, o que me foi ensinado. Certamente essa pessoa teria as mesmas ideias e opiniões que eu tenho. A maneira da gente observar as coisas mesmo, a gente desenvolve ao longo do tempo. Tanto que cada momento da nossa vida que passa, cada fase, cada período, cada ano, cada mês, cada dia, a gente é uma pessoa nova, a gente é uma pessoa diferente. É muito difícil você ser a mesma pessoa de 15 anos atrás. Talvez 15 anos atrás você não estava nem nascido, então você era bem diferente. Mas a gente está em constante mudança. E justamente por isso, por estar em constante processo de mudança, talvez o ser humano não tenha uma natureza própria. E sim, desenvolva sua própria natureza ao longo de sua vida. A partir das experiências, a partir das vivências e a partir dos ensinamentos. Se você pega, por exemplo, um grupo de pessoas de um determinado país, de uma determinada região, você percebe muitas características em comum. Isso não faz elas serem iguais, não é isso que eu estou dizendo. Isso faz com que elas sejam semelhantes em alguns aspectos. Sei lá, o brasileiro tem o costume de tomar banho todo dia, e o europeu não. O que fez será o brasileiro se preocupar mais com o hábito do banho diário e que o europeu não? Será que isso foi a natureza humana do brasileiro? Eu não acredito nisso. Eu acho que está muito relacionado, sim, por exemplo, inclusive, eu acho que, tenho quase certeza que é por isso, eu acho que está muito mais relacionado com as nossas origens indígenas e africanas do que com a nossa natureza, sabe? Então, a partir disso a gente pode tomar qualquer outro exemplo. Será que se eu tivesse nascido no meio da floresta, sem contato com nenhum tipo de tecnologia, com nenhum tipo de rede social, nem influência externa, assim, de outras pessoas, somente, não sei, meus familiares, que também viviam no mato, e me ensinaram a falar e tal, mas somente isso. Será que eu teria as mesmas ideias que eu tenho hoje? Será que eu seria a mesma pessoa? Duvido muito. Eu acho que
eu seria uma pessoa completamente diferente, eu teria hábitos completamente diferentes, teria opiniões completamente diferentes. Se a natureza humana realmente existe, por que não somos todos iguais? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre o assunto, o que você pensa sobre a natureza humana, se você acredita em parte, se você não acredita. Comenta para a gente poder debater e compartilhar ideias. Esse foi mais um vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe para outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.